Olá, pessoal. Boa noite. Agora sim, daremos início à nossa primeira reunião com os atletas da delegação brasileira que vão participar do VAR Rio 2025. A ideia é que a gente faça aí pelo menos 3 reuniões, sendo uma delas específica para tratar de questões relacionadas à parte técnica, como percurso, raio, algumas dúvidas sobre regra, dicas, enfim. Essa reunião sobre a parte técnica, então, será com o diretor técnico da CBVA, com o João e um diretor local de prova, alguém que conheça bem a raia, até para levar dicas aí para vocês e tudo mais. Hoje a gente vai tratar de questões gerais do evento, de programação, da parte administrativa também. Eu percebo que os atletas têm ainda muitas dúvidas sobre como as coisas funcionam, então a gente vai tratar desses assuntos hoje, certo? E vamos abrir aí também para perguntas dos atletas. Eu queria convidar agora para participar dessa live o presidente da CBVA, o Jefferson Cabral, para entrar aqui para conversar com vocês também, que a gente vai fazer essa live junto. Oi, Jefferson, boa noite. Ei, Nick, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que essas iniciativas são importantes para que a gente possa estar nivelado aí com as informações para todos que estão envolvidos aí com essa competição. Eu fiquei te aguardando pensando que tivesse um delay aí, viu, Nick? Um delay de fuso aí. Jefferson está com 5 horas de fuso na frente da gente, para ele já é madrugada, mas ele fez questão de participar aí dessa reunião. Obrigada, Jeff. E não, eu estava ouvindo eco, estava me ouvindo, eu terminava de falar e me ouvia umas 3, 4 vezes, estava muito complicado de administrar, por isso que a gente encerrou a reunião e aí começou de novo. Isso aí é aquele famoso símbolo da caverna, entendeu? Não Ela está estava ecoando com a conseguindo. gente. É. Obrigada, pessoal, Mas pela vamos lá paciência. para poder. Nada. Vamos lá para a gente poder passar essas informações, né, e deixar todo mundo aí na mesma página. Acho que isso é importante porque a gente sabe que é sempre uma expectativa muito grande, né? A gente está trabalhando aí com esse planejamento desde o final do ano passado, né? Muita energia, muito tempo dedicado, muita reunião e tudo isso para que a gente possa ter o melhor evento, a melhor competição, a melhor condição para que os nossos atletas possam estar participando da melhor maneira possível, porque receber um evento, né, de caráter mundial dentro do nosso país é motivo de bastante orgulho de todos nós e, sem dúvida, queremos que os nossos atletas aí tenham condições ideais para poderem estar competindo, né, em altíssimo nível. Vamos passar algumas informações gerais acerca dos números, né, Nick? Para que todo mundo Isso. tenha aqui mais ou menos a ideia da dimensão disso que a gente está falando, né? É, Hoje nós temos como participantes, pode passar o próximo slide, Pedro, por favor? Aí. Então, quais são os números, né, os números atuais do evento do Mundial? Nós temos hoje 25 países inscritos, nós temos um total de 821 remadores, e é interessante que a gente, observando a evolução da participação de remadores durante os últimos mundiais, você percebe que também já é um reflexo que a gente já tinha identificado nos últimos eventos oficiais da confederação, que foram os brasileiros, né? O crescente número de mulheres no brasileiro já ultrapassou o número de mulheres praticantes, né, dentro da competição em relação ao número de homens, e aí o número de homens também significativo. Então a gente tem aí quase 1.000 atletas participando, se a gente considerar staff, né, acompanhante, tudo, certamente teremos aí quase 2.500, 3.000 participantes exclusivamente dentro do Mundial, o que, sem dúvida, é um número significativo, né, para o esporte e também para o nosso país, em especial aí para Niterói, né, que sempre tem puxado aí de maneira pioneira, né, as competições de grande porte. Dentre os países, né, obviamente o Brasil, por ser sede, tem um número, né, completo aí de participantes, quase que em todas as categorias. É importante a gente fazer uma ressalva aqui, porque nós teremos, por exemplo, na categoria Júnior, teremos em torno de 156 participantes de todos os países. E, obviamente, que nós também estaremos muito bem representados na categoria Júnior. Na categoria Paravaá,
Existem já a confirmação dos atletas desses países que vão estar participando na categoria V1, mas na categoria V6 a gente está aguardando ainda uma posição final da IVF em relação à manifestação de alguns países. O que significa dizer isso? Que esse número total aí, na verdade, ele pode ser alterado para maior em função dessa definição dos paratletas. Mas nós temos hoje o Brasil com 92 atletas confirmados, Estados Unidos com uma delegação enorme também, com 89 participantes, né? Nova Zelândia com 72, importante destacar, Nova Zelândia, Tahiti, Austrália estão do outro lado do mundo e estão vindo aí com um número extremamente significativo de participantes, ou seja, eles vêm efetivamente para poder fazer o melhor em termos de performance. E isso é muito bom para o esporte porque traz, né, a vivência da troca, da conexão, do compartilhamento de técnica, de equipamento, né, que para a gente também é muito positivo. Temos aí Tahiti. Ei, fala, Nick. Não, só complementando, porque é, recentemente a gente teve o Mundial do Havaí, né, mas que foi um Mundial de velocidade. Então é natural que em eventos de velocidade a gente tenha uma quantidade bem maior de atletas. Então estou falando isso porque tem muita gente nova chegando no esporte também, tem muita gente que vai para o Mundial pela primeira vez ou pela segunda, participou no Havaí ano passado, vai esse ano, e é natural que exista uma comparação, né? Porque no Havaí a gente foi com uma delegação com mais de 300 atletas e lá a gente teve em torno de 3.000 participantes, e isso é normal, né? Se a gente pega um Mundial de sprint, nós temos não só a elite de cada país, mas temos também o Mundial Clubes. Então, são vários representantes por categoria. No VAR Rio 2025 é um Mundial de distância. Então, só foram classificados os melhores de cada categoria. Naturalmente, é uma quantidade menor. Então, o número está totalmente dentro do esperado, né, para o evento. Foi um número que foi dimensionado realmente. E é muito interessante ver essa galera aí do outro lado do mundo vindo, né? Até porque o Brasil não está. Né, o pessoal do Tahiti está acostumado a ir para Nova Zelândia, para a Austrália para competir, mas o Brasil não está na rota deles. Na Né? rota, Então, sem dúvida. foram muitas reuniões mesmo, inclusive para falar de segurança, de como era o Brasil, e como eram as ruas, e como era a rede hoteleira. Dúvidas assim mais diversas. Então, realmente esse trabalho começou aí há meses, até para encorajar essas pessoas a participar. O Canadá não está aí na E lista, mas nós o Canadá temos aí. ações, né, que fez várias perguntas, É, várias para poder vir. isso que eu ia destacar agora. Isso que eu ia destacar agora, Nick. O Canadá está logo depois aí da Austrália, né, com a quantidade de participantes. E o Canadá, em especial, foi uma delegação que fez contato com a gente desde o início, com a série de questionamentos em relação à logística, em relação à hospedagem, em relação à segurança. A gente teve que fazer um trabalho muito grande em termos de municiar eles com informações para que pudesse dar a tranquilidade necessária para a confederação, né, para a associação deles, no sentido de que os atletas realmente poderiam vir para cá participar, que não, aqui não é um país do narcotráfico, aqui não é um país em que as pessoas andam com arma no meio da rua, que o macaco não está pulando. Então, assim, foi um trabalho árduo, né, para poder fazer esse convencimento da melhor maneira possível e com dados, né. Eu acho que a gente fez um trabalho de pesquisa muito apurado para poder levar e disponibilizar dados para eles, inclusive ativos daquilo daquilo que vive o Rio, daquilo que vive Niterói e daquilo que vive também o Canadá com alguma das suas principais cidades, né, como Vancouver, como Montreal, como Ottawa. Então, assim, a gente fez um trabalho para que eles pudessem entender que o nível de comprometimento, de organização que a gente tem é muito grande e, obviamente, não colocaríamos em risco, né, de maneira nenhuma, nenhum tipo de equipe. Com relação às categorias, né, a Nicole já destacou, diferentemente, né, do que ocorre nos mundiais de sprint, você tem as categorias onde você vai ter aí, sem dúvida, os melhores competidores de cada uma dessas categorias. Então, imagine o seguinte, nós temos lá 25 países participando, só na categoria 50 masculino V1, nós temos 21, ou seja, quase a totalidade dos países que estarão participando do Mundial estarão nessa categoria 50 V1 masculino, o que deve ser uma grande disputa, né, Nicole? Você ter aí quase que a representação total dos países que vão estar participando. Outra categoria também hiper disputada vai ser a 40 masculino, V1, onde nós temos aí 20 participantes.
E, obviamente, que a Open, né, tanto a masculina quanto a feminina, ela dispensa apresentações porque nós teremos aí, né, os melhores atletas que estão participando, né, de competições ao redor do mundo também, estando na raia, né, disputando aí esse título. Temos também a V6 masculina, com 17 equipes participantes, é outra prova que realmente vai ser uma prova com calor muito alto. E o legal disso é a possibilidade que a gente tem, né, de poder estar dentro de uma raia com aqueles que nós sabemos que são as referências, né, em termos de performance, em termos de treinamento, em termos de preparação, para uma competição desse nível. Então, isso, sem dúvida, é um grande ganho, né, que a gente tem ao ter um evento mundial dentro do nosso país. Outro ponto importante que a gente quer destacar é que a gente tem feito um trabalho, né, junto com a organização e junto também com a IVF, onde o rol de encargos e de tarefas que tem é uma planilha gigantesca, em que a gente tem tido assim uma dedicação muito grande para poder fazer com que esse trabalho possa ser compartilhado com todos os integrantes da diretoria, e a gente tem um time extremamente aguerrido, né, para poder estar participando dessas várias atividades e tarefas que não são poucas, mas que a gente tem cumprido aí com excelência no que diz respeito a essa interlocução junto com a IVF. Bom, está presente aqui também, viu, Nicole, o Zé Void, né, que vai ser a nossa nova antiga aquisição, né? O Zé Void um grande amigo, um grande parceiro que esteve conosco lá no Mundial do Havaí, né? E estará conosco de novo no Mundial do Rio de Janeiro como médico da delegação e também está participando já da comissão composta pela IVF, composta pela CBVA e composta pela ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem do Ministério dos Esportes, também na questão do controle de dopagem, que a NIC daqui a pouco vai poder dar um pouco mais de informação a respeito disso. Então a gente tem aí reunido, né, todos esses elementos para que a gente possa ter um grande evento, uma grande competição na raia, um esporte limpo, um esporte justo, onde todo mundo possa se sentir incluído e, ao mesmo tempo, competitivo. Bom, eu acho que, de maneira geral, os números são esses, né, Nicole? E aí eu Isso, e a passo para gente você, para que você possa... A gente pode Pode passar isso falar. aí também no grupo dos atletas, vamos passar o Sim, relatório detalhado, todos os países, sim. atletas por país, atleta. A IVF até disponibiliza isso, mas vamos passar uma versão já traduzida para quem não tem tanta familiaridade, né, com o inglês, ter esses dados já Uhum, mastigadinhos uhum. lá no grupo aí até o final da Perfeito. semana. Vocês também. Todo mundo gosta, né, de saber quem é que vai. Aí, eu posso seguir o slide, então, Jeff? Pronto. O que, que Pode a gente seguir, pode seguir. A ideia é que a gente tenha uma horinha só de reunião. Precisar estende um pouco, mas acho que dá para a gente vencer todos esses assuntos. Falar para vocês um pouquinho sobre comunicação de atletas e a IVF, papel dos coordenadores de área, uso do uniforme, uso da logo do evento, uso da logo da CBVA e da IVF, eventos sociais e cronograma de provas, além do antidoping. Aí, Pedro, se você conseguir deixar essa pesca, essa cola pequenininha em algum lugar, você deixa. Senão, de vez em quando, você bota ela para eu me lembrar, para não esquecer de falar nada. Pessoal que está assistindo a gente, é uma reunião bate-papo. Essa reunião é para vocês. Então, fiquem muito à vontade para tirar dúvidas. Não se preocupe, eu vou perguntar besteira, vou perguntar alguma coisa que já está escrita num documento. Não tem problema, esse momento é para isso mesmo, tá? Para a gente conversar. E vamos lá. A primeira coisa, comunicação atletas versus IVF, né? Alguns atletas até pedem assim, qual que é o e-mail da IVF para tirar essa dúvida? Bom, gente, a IVF ela não fala diretamente com o atleta, ela fala com a confederação. Por quê? Poxa, porque eu tô com uma dúvida como atleta, mas eu tô pensando só em mim.
eu tenho que pensar que a IVF está dando atendimento a esses 1.000 atletas, né? Quase 1.000 atletas, mais os seus coordenadores de área, mais os membros das confederações. É humanamente impossível eles, com a estrutura existente, atender a essa quantidade de pessoas. Então, na verdade, eles pedem esse filtro. Por isso que toda a comunicação com a Federação Internacional é feita via CBVA. Não é que a CBVA não queira passar os contatos da IVF, nem queira que vocês falem com eles, não é isso, é porque eles não conseguem atender todo mundo. Né? Então, existe realmente essa norma, vamos dizer assim, esse pedido deles para que a gente filtre. E também, assim, muito do que é levado pelos atletas, a própria confederação já sabe responder. Né? Então, para eles não terem que responder, sei lá, 100 e-mails com a mesma coisa, eles respondem uma mensagem e a confederação age como um multiplicador disso. Então, por essa razão, todas as dúvidas de vocês, todas as perguntas, elas devem ser direcionadas para a confederação, tá? O atleta, ele não faz nem a inscrição diretamente, né? Vocês devem ter percebido, vocês fazem a inscrição de vocês com a CBVA, e a CBVA, ela está alimentando todos esses dados num sistema. Né? Existe um sistema da IVF, onde a gente faz o cadastro de cada atleta, coloca todos os dados de vocês, faz o download da página do documento, faz o download da foto do crachá. Então, para poder fazer essa inscrição. Depois é feita toda uma conciliação bancária, é feita uma remessa de pagamento, né? Que esse pagamento é feito em dólar. Então, tem todo esse trabalho que é feito via confederação. Então, assim, de início, só para esclarecer como que funciona essa comunicação, certo? E aí, para isso, existem os coordenadores de área, tá? Eu, assim, mais uma vez, estou como coordenadora de área, não somente eu, mas com a Kaline, que é a vice-presidente da CBVA, está como coordenadora de área, a Geórgia também está cadastrada como coordenadora de área. Eu vou explicar um pouquinho como que funciona esse trabalho e depois como é que vai ser lá no Rio, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros eventos internacionais, como o próprio do Havaí, o Chile, tive no Pan-Americano também do Rio de Janeiro, no último Pan-Americano que teve, acho que em Vitória, eu trabalhei também, mas não como coordenadora de área, mas na parte de arbitragem, enfim. Como que funciona esse papel? O coordenador de área é também o que se chama no Brasil de delegado, né? É o responsável pelos atletas. Desde o período que antecede a competição até depois da competição. Então, qual que é o papel dele? Organizar as inscrições de vocês, ver se está tudo dentro do padrão, participar das reuniões, tirar as dúvidas dos atletas, participar dos comitês todos. São reuniões com a IVF que já estão acontecendo há meses. A gente participa também de reuniões com outros coordenadores de áreas de outros países para poder compartilhar boas práticas, né? Isso é o trabalho que antecede. Durante o evento, o trabalho é operacional bem pesado, porque o coordenador de área ele é o primeiro a chegar na arena. Existe uma reunião matinal antes da competição começar, com todos os coordenadores de IVF. E nessa reunião é passada se o percurso está mantido, se teve alguma mudança, por que teve essa mudança, enfim, qualquer coisa que vai acontecer de diferente, um reforço de uma regra, tudo isso é passado nessa reunião matinal. E é este coordenador de área que tem a responsabilidade de compartilhar a informação com os membros da sua delegação. Né? Então, essa pessoa tem que estar lá, e ela tem que estar lá presencialmente na arena até o final da última prova, para a reunião de final de dia. Se tiver algum protesto, o atleta ele não pode fazer um protesto. O protesto ele só entra via coordenador de área. Né? Então, é muito importante que essa pessoa esteja lá o tempo inteiro. Porque se ela não tiver, a delegação não pode entrar com um protesto, por exemplo. Ou não pode se defender de um protesto. Ou não pode apontar alguma irregularidade. Os atletas eles não podem nem entrar nas áreas restritas, onde fica lá a coordenação da IVF. Porque imagina, se 1.000 atletas resolvessem entrar, né? Não dá. São 25 coordenadores de área, já é bastante gente. Então, por isso que existe esse filtro. Então, a ideia eu não vou competir nesse Mundial, a Kaline também não vai competir no Mundial. A ideia é que eu esteja lá na maior parte do tempo,
responsável pelos atletas. A Kaline, ela vai estar com algumas atribuições inerentes à Confederação Brasileira, mas a gente vai se revezar também. Eu preciso almoçar, preciso sair para resolver alguma coisa, enfim. Então, a gente tem que ter, no mínimo, sempre 2 pessoas, porque não pode ficar a área descoberta hora nenhuma, né? Se te chamarem no alto-falante e você não ouvir, pode ser um problema enorme para a delegação, né? Então, a ideia é que eu esteja junto com a Kaline desempenhando esse papel. E a Geórgia, ela está como coordenadora de área também. A Geórgia tem experiência nesta atividade, porém a Geórgia vai estar competindo, né? Então, como a Geórgia vai ter alguns momentos que ela vai estar como competidora, ela está cadastrada para uma eventual necessidade, né, durante as provas, mas a ideia é que ela fique concentrada realmente com a competição, mas havendo necessidade, a Geórgia, ela conhece todos os processos e ela vai ter esse acesso também. Então, como podíamos cadastrar 3 coordenadores de área, são as 3 pessoas com quem vocês vão poder contar lá presencialmente, né? Além, é claro, de toda a equipe da CBVA, mas é porque os coordenadores de área, eles têm esse papel muito definido. Ah, perdi o meu crachá. É via coordenador de área que vai lá, que vai conseguir um crachá novo para vocês e tudo mais, certo? Então, só para deixar claro, assim, os nossos papéis. Então, a ideia é que a gente chegue ao Rio, receba os uniformes de todos vocês, os crachás de todos vocês, a gente que vai fazer essa entrega, tá? E aí, partindo já, Nicole, assim... Tá, é uma coisa importante importante. também. Todas essas pessoas, elas estão trabalhando de forma voluntária, tá? Para os atletas, é importante dizer, assim como todo mundo da Confederação Brasileira. Não existe um coordenador de área contratado para desempenhar esse serviço. Todos nós estamos indo porque a gente quer fazer parte do Mundial e quer fazer parte desse momento, assim como vocês, né? Então, é bastante trabalho, bastante amor mesmo, viu? Para ficar lá na arena aí, às vezes, 10, 12 horas por dia. Mas para quem gosta do esporte, é um prazer, assim, assistir e acompanhar. Jefferson. É importante o atleta, né, ter essa referência do ponto focal dos coordenadores de área, porque durante a prova pode acontecer alguma situação que é uma situação que vai gerar um protesto, que vai gerar um recurso, e o coordenador de área é o ponto focal prioritário para o atleta. Prioritário no sentido de quê? De que ele reporte imediatamente, porque tem prazo para que isso seja feito, né? Então, nós passamos algumas situações lá no Havaí, né, Nicole? E foram situações extremamente estressantes em relação a essa questão do relacionamento, né, dentro das coordenações, né, com outros países, com a organização. Então, isso para a gente são lições aprendidas que a gente quer não só melhorar, né, dentro da nossa delegação, como também melhorar em termos de organização para o conjunto, né, dos países que vão estar participando. Então, isso é importante o atleta ter essa sagacidade, essa rapidez, né, para poder acionar e a gente não ter nenhum tipo de prejuízo em relação a alguma situação de prova. E é fácil localizar os coordenadores de área, porque dentro da área do atleta existem as tendas dos coordenadores. Então, no lugar onde vocês fazem o check-in e vão competir, os coordenadores estão lá dentro. E quando vocês retornam, o coordenador também está lá, né? Então, sempre vai ter um dos coordenadores disponível lá para poder atender vocês. Então, teve dúvida, já tem que sair, já tem que perguntar, falar, se for o caso, já abrir o próprio protesto, né? Tentar, assim, não sair da arena também, enquanto não der o prazo de uma outra equipe entrar com um protesto contra vocês, tentar ficar disponível, né? A comunicação da gente funcionou muito bem no Havaí com o grupo de WhatsApp da delegação, porque muitas vezes a gente chamava pelo alto-falante, naquela confusão de evento, as pessoas não ouviam. Então, a gente colocava no grupo da delegação, olha, preciso de um representante da equipe tal aqui na tenda dos coordenadores agora, né? Então, foi uma coisa que funcionou e que a gente pensa em repetir, né? Para fazer o protesto é necessário fazer um pagamento sempre em espécie, em dólares americanos. Então, é interessante também aí que a equipe tenha pelo menos uma nota de $100 disponível, porque se precisar entrar com protesto, você paga.
Se o seu protesto ele for acatado, esse dinheiro ele é devolvido para você no mesmo momento. Se o seu protesto não for acatado, você perde esse dinheiro. Então, é uma coisa, é um detalhe também, mas que na hora da agonia faz uma diferença. É bom a gente já ter isso em mente. Né? O protesto, normalmente, ele é online. Então, se você quiser entrar com protesto, a gente entra com protesto online, o coordenador de área tem esse acesso, faz ali do celular mesmo, a gente entra com protesto online, e depois ele se dirige ali no responsável pela IVF para poder fazer a confirmação do recebimento e assinar. Né? Aí a pessoa já vai ter recebido, já vai estar com o registro do sistema do horário e tal. Eles são bem rigorosos em relação a isso. E você pode estar certo no que você está pedindo, né? Você pode ter ali a testemunha, você pode, enfim, mas se você perder o prazo em 1 minuto, em 2 minutos, você perde o seu direito. Então é muito bom todo mundo ficar muito esperto com isso. Né? Na live técnica que vai ter com o Jota e com o diretor técnico local, a gente vai falar muito de regra. Então é importante, vai ser importante a participação de todo mundo aí nessa live, até para as pessoas tirarem dúvidas mesmo, não só para saber o que fazer, como proceder, se você tiver alguma dúvida, mas também para você poder ficar de olho no que as outras equipes estão fazendo. Né? E se a arbitragem deixar passar alguma coisa, que você possa, então, sinalizar e fazer o registro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês. Acho que ainda não. Vamos lá. Posso passar para o próximo ponto, Jeff? Quer complementar alguma coisa? Não, tranquilo, pode passar. Pronto. Uso de uniforme, pessoal. O uso de uniforme da delegação brasileira, ele é obrigatório. Toda a delegação precisa estar com o mesmo uniforme. Então, esse uniforme é a CBVAR que vai providenciar, né? A gente, na verdade, já está nesse processo de criação do uniforme, e é um uniforme que ele não pode ter marcas de parceiros, marcas de patrocinadores. O máximo que pode ter é uma marquinha assim de aquelas marquinhas pequenininhas, Nike, Adidas, ou como tem esse aqui, ó, uma marquinha da Nabil, uma marquinha do fabricante, né? Como acontece nos times de futebol, que sempre tem aquela marquinha assim pequena e tal. Mas não tem como ter uma marca grande de um patrocinador, né? Algumas pessoas até perguntam, poxa, por que não busca um patrocinador para esse uniforme? Olha, a gente poderia até, seria maravilhoso ter esse patrocinador, mas a contrapartida não poderia ser uma exposição de marca no próprio uniforme, porque é proibido, né? Então, o uniforme, ele só pode trazer elementos gráficos, né? A marca da confederação é permitida, o nome do país, né? Pode ter um ou outro desenho, desde que esse desenho não faça alusão a nenhuma marca. Então, é terminantemente proibido. A mesma coisa vale para bonés, calças, então não pode ter exposição de marca ali. Se os times quiserem fazer, poxa, mas eu tenho um patrocinador e eu preciso divulgar a marca do meu patrocinador. Pronto, os times normalmente fazem uniformes para circulação na arena. Né? Chega todo mundo com o time, tira foto e faz, né, aquela movimentação. A CBVA tem como dar uma força, por exemplo, fazendo repostagens em suas redes sociais, em seus stories. Não existe nenhum tipo de restrição da Confederação Brasileira. Essa questão de não poder correr com o uniforme do próprio time é uma regra da Federação Internacional e é uma regra que vale para todos os países. Ah, Nicole, mas no Havaí tinha time que estava diferente. A regra é diferente. Para a elite, né, da prova de velocidade, para as equipes de maratona. Em maratona, toda a delegação com a mesma roupa. Né? Em velocidade, vocês viram que a elite toda com a mesma roupa. Então, só para dizer assim, que às vezes as pessoas fazem algumas comparações, mas sem procurar muito ler a regra para ver o que é que pode e o que é que não pode nesse sentido. Então, desde já, o uniforme que vocês vão receber da CBVA, o uso é obrigatório, certo? E não é permitido usar marcas de patrocinadores durante a prova, tá? Agora, se quiser, poxa, eu quero o time todo usar um boné igual, uma viseira igual,
desde que não tenha marca, né? Então, essa é a orientação que a gente tem, a orientação que está escrita nas regras da IVF. Sobre uso da logo do evento. A logo do evento ficou bem legal, a do VAR Rio 2025. Essa logo ela foi criada pelo Gustavo, lá de Ilhabela, né? Deixa eu dar o devido crédito. Ele fez uma logo muito parecida, na verdade a logo original era do Campeonato Brasileiro e todo mundo amou a logo. E a gente viu algumas versões de marcas para o Mundial, mas nenhuma tinha ficado tão legal quanto a marca que ele pensou lá para o brasileiro. E a gente fez esse desafio para ele. Gustavo, vamos pensar em alguma coisa parecida com o que você fez para o brasileiro, para o Mundial? E ele rapidamente, assim, fez em um dia, entregou e todo mundo gostou, o pessoal da IVF gostou, tal. A marca é muito bacana. Só que a gente não pode usar, infelizmente. Também é uma regra da IVF que nenhum país está autorizado a utilizar a marca. Então, não posso fazer camisa, corta-vento, boné, redes sociais, eu não posso usar a marca do evento em nada. Só quem pode usar a marca do evento é a IVF. Por exemplo, se vocês repararem, o nosso slide aqui da reunião não tem a marca do evento, porque não pode, nem o próprio Brasil, como organizador, ele pode usar essa marca para si. A gente não pode fazer camisas com a marca do evento, por exemplo. Né? Essa marca do evento ela só vai poder ser usada na comunicação visual da própria arena, né? As postagens de Instagram que vocês estão vendo, que tem a marca do evento, são para divulgação do próprio evento, todas elas com a aprovação da IVF, né? E o próprio merchandising lá do evento, de produtos e tudo mais. Isso também é regra da IVF. Então, os nossos uniformes, eles virão com a marca da IVF, com a marca da CBVA, mas sem a marca do evento, para não descumprir o que está na regra. Aí, vamos lá. O Gordinho de Brasília está perguntando aqui que dia a CBVA vai apresentar o uniforme. Esse uniforme, Gordinho, ele está em criação, né? A gente tem duas pessoas que estão fazendo, a gente passou o briefing bem detalhado e aí estamos esperando aí para ver o que é que vem, qual é o que vai vir mais bacana para apresentar a vocês, certo? Sobre marca da IVF. A marca da IVF, ao contrário da marca do evento, vocês podem usar. Se vocês quiserem fazer uma camisa do time de vocês com o nome do campeonato mundial, a marca da IVF, a marca da CBVA, pode. Eu vou passar até lá no grupo para vocês as formas com que vocês podem usar o nome do evento. Tem várias formas assim que eles dizem, tipo IVF World Championship 2025, IVF, tem várias formas que você pode escolher que eles sugerem. Agora, a marca da IVF, ela deve ter até 10 centímetros e você pode usar ela no peito, na manga ou aqui assim no pescoço, logo aqui nas costas, né, embaixo do pescoço. São os 3 lugares que eles recomendam. Atrás da nuca. Abaixo da nuca. Abaixo da nuca. E aí a gente seguiu o mesmo padrão para a marca da CBVA. Então, essas marcas vocês podem botar até 10 centímetros, pode botar na manga, pode botar aqui atrás, pode botar no peito. E quem precisar da marca da IVF ou da marca da CBVA, vetor, né, com a qualidade boa, pede para mim, que eu devolvo o e-mail ou o WhatsApp, já mando essas marcas para vocês, não tem problema nenhum. O pedido é só para que não fiquem mudando, tipo, botar, sei lá, a marca da IVF cor de rosa com lilás, tipo, não, tipo, ou bota toda branca ou toda preta, ou mantém nas cores originais, né? É o que eles pedem, assim, em relação ao uso de marca. Mas aí fica liberado, tá? Essas 2 marcas aí para vocês usarem no material de vocês. O William tá dizendo aqui, é triste que não vai ter a marca do uniforme. É verdade, né? Porque a gente gosta dessa lembrança. O que a gente fez no Havaí foi assim, não tinha marca, mas a gente escreveu, ó. Esse dá para ver, ó. Campeonato, né? Essa é do PAN, na verdade. Campeonato Pan-Americano de VAA, tal e tal e tal. Então a gente pode escrever também, porque fica a recordação, mesmo não tendo a marca, fica registrado ali qual foi o evento, o ano, onde foi e tal. Então a gente deve fazer isso também, certo? Vou passar aí para
para o próximo ponto, gente, mas se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui no chat que a gente vai respondendo, tá? Eventos sociais. São previstos 2 eventos aí nesse período do campeonato. Uma é a cerimônia de abertura, que vai ser no dia 15, né? E o outro evento vai ser a Noite Cultural dos Países, que vai ser no dia 18. Tá? A cerimônia de abertura é bem legal, é tipo um desfile. Né? As delegações vão com seus uniformes, com as bandeiras dos seus países e tal, e é feito um desfile de uma forma organizada, normalmente toca o hino do país que está recebendo tal, e existe essa formalidade, mas é bacana, assim, fazer parte. Todos participam, tá? A gente vai passar maiores informações sobre horário e tudo mais. E a noite cultural, que vai acontecer no dia 18, também lá na arena, na praia, é uma apresentação. Tradicionalmente, os seus países apresentam uma música ou uma dança, né? Eu já participei de eventos internacionais que o Brasil apresentou uma quadrilha junina, uma dança de capoeira, um samba, né? Então, esse ano, quem vai estar capitaneando isso, mais uma vez, vai ser a Geórgia. A gente vai ter um grupo de WhatsApp com as pessoas que tiverem interesse em participar dessa apresentação da Noite Cultural. Né? O Tiago, que é o organizador, o Tiago Martins, ele gosta muito também dessa parte de apresentação de eventos. Quem teve no Pan-Americano viu o espetáculo que foi aquilo, né? Teve escola de samba, fogos, chegada de canoa à vela. Tipo, os gringos piraram, porque tudo que tiveram direito, o Thiago botou lá. Né? Então, no Mundial, a gente tem a expectativa que seja alguma coisa muito especial também, mas com essa participação, com essa construção dos atletas também. Então, depois eu vou lá no grupo da delegação para a gente já ver quem quer participar realmente, as pessoas começarem a discutir sobre isso. Sendo um mundial em nossa casa, dá para fazer muita coisa legal, né? Porque não tem a limitação de bagagem, de viagem para levar trajes típicos, e enfim, aqui a gente consegue fazer muito mais coisa. Então, quem gosta dessa parte pode se juntar aí ao grupo e participar, certo? Vamos lá. O Rogério Mendes pediu para a gente voltar aqui na parte das viseiras e bonés. Se não pode nenhuma marca ou empresa em destaque. Para as provas, Rogério, não. Para as provas não é permitido nenhum tipo de marca, de exposição de marca. A única marca que pode é como essa marquinha aqui, ó, tá na bio. Essa marquinha de Adidas, de Puma, na camisa. Né? Os atletas eles não podem correr com nenhuma marca exposta. Né? Nem nome de clube, nem nome de time, nem patrocinador, nem nada disso. Isso não é uma regra CBVA, isso é uma regra IVF. Depois eu posso botar até para vocês, eu vou anotar aqui o recorte disso no regulamento, certo? Agora, não impede de vocês terem o uniforme de vocês com os patrocinadores, que a gente sabe que todo mundo precisa, né, de correr atrás disso, dos apoios, dos patrocínios e tudo mais, para usar na arena. Para usar na arena, para usar em outros momentos do evento. É o que eu falei, para a CBVA, a confederação não tem uma restrição disso, né? E o que a gente puder fazer para ajudar nessa divulgação, fazendo essas repostagens, utilizando o próprio feed da instituição para fazer postagens das equipes com os seus parceiros e tudo mais, eu acho que é uma forma que a gente tem de incentivar, porque a gente tem que dar visibilidade, né? Até se a gente pudesse estampar a marca de patrocinadores nas camisas, por exemplo, para um campeonato mundial, seria muito mais fácil a gente conseguir uma marca parceira, uma marca que topasse entrar junto aí com a delegação nisso. Né? Mas hoje a gente não consegue. Hoje, se a gente conseguisse um patrocinador, as contrapartidas teriam que ser outras, né? Em ambientes digitais e em outros momentos que não aquele momento da raia, vamos dizer assim, certo? Aí vamos lá. Falei aqui um pouquinho da logo, eventos sociais, cronograma de provas, gente. No site da IVF já existe um cronograma de prova. Esse cronograma, ele não é 100% definitivo.
As datas, elas são sim definitivas, essas datas elas não vão mudar. Então, por exemplo, junho 16, a prova é no dia 17. Essa data ela não muda. Por quê? Porque muitas delegações já compraram as passagens aéreas e alguns atletas eles não vão ficar o período todo. Algumas pessoas não podem ficar o período todo, então a pessoa compra para o período da sua prova, fica ali mais 2, 3 dias tal e volta. Então, as datas elas permanecem inalteradas, mas existe a possibilidade de se mudar os horários, né? O Jota, inclusive, fez algumas considerações, a IVF já acatou algumas, outras, enfim, existem alguns pedidos de botar as categorias mais sensíveis para mais cedo, tipo Júnior 16, uma 75 mais, né? Existem alguns pedidos de botar um intervalo maior entre determinadas provas, enfim. A IVF já catou algumas coisas, outras ainda estão em análise. Então, só para vocês pensarem que a data está ok, mas em relação ao horário, o programa é sempre uma folga de horário para aquele dia todo, tá? Então, minha prova é 2 horas da tarde. Gente, não programa chegar ao Rio 9 horas da manhã daquele dia. Né? Pô, chega antes, fica disponível o dia todo, porque pode ter essa mudança. O dia 21 é um dia extra, 21 de agosto. O último dia de evento é um dia coringa, porque se tiver alguma intercorrência durante o campeonato, se tiver algum atraso, alguma virada de tempo, alguma coisa que não dê para concluir todas as largadas em um determinado dia, esse dia 21 é um dia que ele fica para isso, mas isso assim só para realmente se for alguma coisa, alguma emergência, alguma coisa, né, que realmente precise. Mas a princípio todas as datas estão mantidas, porém com possibilidade de mudança de horário, certo? Aí vamos lá. Esse cronograma posso passar para vocês também, embora esteja lá no site da IVF, posso mandar para poder facilitar. Não vou baixar o arquivo e mandar, porque como isso está sofrendo mudanças, esse arquivo ele vai ficando velho. Então é legal sempre a gente consultar no link, consultar na fonte, porque a cada vez que eles fizerem uma mudança, vai estar lá prevista, certo? Acho que de cronograma de provas é isso. E vamos para o último tema, assim, para hoje, né, para o nosso bate-papo de hoje, que é o antidoping. Bom, gente, vai ter antidoping, né? Eu acho que muita gente está feliz com isso, porque é uma coisa que os atletas brasileiros eles estão sempre pedindo, eles estão sempre batendo nessa questão para que haja o antidoping. Então, nesse campeonato mundial está confirmado, vai haver antidoping em todas as largadas, certo? Já existe, assim, o orçamento disso já está aprovado, a estrutura já está aprovada, o comitê antidoping da IVF ele está vindo para o Brasil. Já existiram algumas reuniões. Na verdade, o pessoal veio para o Pan-Americano para mostrar para a gente tudo que eles precisavam. Então, vai ser construída na área do atleta uma sala mesmo para o antidoping, uma sala isolada, uma sala que dentro dela tem 2 divisórias, né, com pia, com geladeira, com tudo que eles precisam, geladeira com chave para as amostras e tudo mais. E todos os atletas que estão participando do Mundial e têm acima de 18 anos, eles estão elegíveis a cair no antidoping. Tá? Esse antidoping, ele vai ser por sorteio, em cada largada um sorteio, e o método de coleta é a urina do atleta. Então, como que funciona? Teve a largada, saiu para a largada, eles vão fazer o sorteio naquela largada, qual vai ser o país a ser testado e qual vai ser o banco, no caso do coletivo, né? Qual vai ser o banco que vai ser testado. Então, por exemplo, eu vou sortear aqui, a canoa do Brasil vai ser testada e quem vai ser testado vai ser o banco 3, por exemplo. Nisso, a equipe lá do comitê médico, do comitê antidoping, já fica esperando a canoa chegar. Quando a prova termina, já existe uma abordagem para aquele atleta. A partir daquele momento, ele não consome mais alimentos, ele não consome mais remédios, nem nada disso. E ele é acompanhado para a área médica para poder realizar o seu exame. Faz ali suas 2 amostras, né? Sempre é acompanhado pela equipe, por um dos coordenadores de área,
né? E pode ter uma acompanhante também de gênero compatível. Então, assim, uma mulher acompanhada por uma mulher, um homem acompanhado por... Enfim. E mais a equipe médica presente, certo? Essa dinâmica, ela pode ser alterada lá pela IVF. A princípio é um teste por largada, mas se eles quiserem fazer 2 testes numa determinada largada, eles vão fazer, mas sempre por sorteio, certo? Vamos lá. Penalidade. O atleta que se recusar a fazer o teste, ele pode se recusar, ele pode, mas ele assume a penalidade de um resultado positivo, com suspensão de 2 anos de qualquer competição oficial. Então, assim, não é um bom negócio se recusar a fazer o teste, né? O atleta, ele precisa conhecer a lista de substâncias proibidas. Isso é muito, muito importante, gente, porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu não preciso me preocupar porque eu não estou tomando nenhum anabolizante, eu não estou tomando nenhum hormônio, eu não preciso. Não, tem substâncias que parecem aparentemente inofensivas, que o antidoping ele pega, né? Vamos dizer assim, não são substâncias permitidas. Nada que te dê uma vantagem em relação aos demais competidores é permitido. Então, não é só aquilo que aumenta o seu ganho de força, a sua performance e a sua resistência. Aquilo que, por exemplo, tira a sua dor, tira a sua inflamação, também não é permitido, né? E ali entram substâncias anti-inflamatórias, substâncias... Teve uma pessoa que disse, nem a bombinha de asma eu posso tomar, né? Então, assim, leiam a lista com atenção. Vocês que fazem medicamento, uso de medicamento de uso contínuo, vocês precisam reportar o comitê médico sobre isso. Então, como que funciona? Eu olho lá na lista, eu já até mandei essa lista, mas se quiserem me avisem, eu mando de novo. Eu vou olhar na lista de substâncias, se o remédio, se o medicamento que eu uso, ele tá ali, se a substância tá ali. Poxa, encontrei, aí eu preciso discutir com o meu médico. É uma substância que eu não posso deixar de tomar? Então eu preciso reportar isso para a IVF. Existe um formulário específico para isso a ser preenchido, é um formulário enorme. O médico de vocês precisa assinar e ele precisa anexar os exames que comprovem a sua necessidade de usar aquela substância, né? E aí, quando isso chega no comitê médico da IVF, o que eles vão analisar? O paciente, ele está tendo algum ganho, algum benefício por usar esse remédio, né? Ele tem algum outro tipo de tratamento que ele possa fazer que não seja com esse remédio e seja um tratamento acessível, né? Qual é o impacto dele não usar essa substância? Então, existe um comitê com vários médicos, realmente, pessoas experientes nisso, que vai avaliar e vai dar retorno ao atleta se ele pode consumir aquela substância e competir ou não. E a lista é, assim, enorme, né? Então, a IVF, ela retorna por escrito se você tem autorização para continuar usando essa substância e competir ou não, tá? Prazos para isso. Eles pedem que esses formulários que indiquem a substância, o uso da substância, o formulário chama TUE, até o dia 24 de maio. Normalmente eles sempre prorrogam um pouquinho, havendo necessidade. Se faltar uma assinatura de um médico, alguma coisa assim, vocês avisam para a gente negocia aí até o final desse mês de maio, né? E tem que reportar. Caso o atleta comece a usar algum tipo de substância após esse prazo, depois de maio, poxa, ele tinha uma doença, mas não sabia, ou começou um tratamento diferente a partir de junho. Mesmo assim, reporta para a gente a qualquer momento e a gente pede que o comitê médico avalie em caráter de exceção. Isso já aconteceu no passado e o comitê médico não se negou a fazer a avaliação. O que não pode é a pessoa estar usando alguma dessas substâncias, não reportar o uso, cair no antidoping e depois apresentar. Aí o documento ele não tem validade, né? Para ele ter validade, ele precisa ser apresentado previamente e esse comitê médico dá o ok, dizer que a substância ela é permitida. Basicamente é isso. Penalidade.
A depender do tipo da substância. Se for uma substância proibido o uso em competição, é suspensão de 1 ano. Se for uma substância que ela tem o uso proibido sempre, independente de competição, 2 anos. E se isso for recorrente, essa suspensão ela pode ser até de 6 anos, tá? A equipe ela é desclassificada, né? Então, além do atleta ser punido, o atleta ser suspenso, né? Acaba tendo uma certa exposição, por mais que exista um sigilo médico e ninguém vai ficar divulgando ali, falando, né, a própria confederação e tudo mais, mas é complicado porque as pessoas acabam sabendo ali por que a equipe foi desclassificada, e isso é muito ruim para o país. No passado, a gente já teve atleta brasileiro sendo sorteado e caindo no antidoping e passou. A equipe não foi desclassificada, não foi detectada nenhuma substância nesse atleta. E o que foi ótimo, assim, foi muito bom para o Brasil. Mas é isso, gente, só para a gente não vacilar. Eu acredito que nos últimos 2 mundiais não teve o antidoping, ou pelo menos eu não vi nenhum movimento nesse sentido. No Havaí eu não presenciei, e estava como coordenadora diária ali, ó, o dia inteiro na arena, não vi nenhum teste de antidoping sendo feito. Mas no Mundial do Brasil vai acontecer, e vai acontecer em todas as largadas, eu asseguro a vocês aí, porque é a gente que está na organização disso, junto com o pessoal da ABCD. Já existe laboratório no Rio de Janeiro, então antigamente essas amostras elas precisavam ser encaminhadas para outro país para ter análise, era uma coisa que demorava, que era ainda mais custosa, ainda é muito caro, mas agora é mais acessível porque a América Latina já tem o seu laboratório, que no Rio de Janeiro, certo? Mauro está perguntando aqui, voltando à coisa da logo, vou voltar. Você pode colocar adesivo de alguma marca na pá do remo. Mauro, eu não sei te responder essa pergunta, eu vou anotar aqui. Amanhã a gente tem reunião com a IVF, a CBVAI, IVF e o organizador também, e aí eu já vou perguntar amanhã à noite a reunião, e aí até sexta-feira eu já te respondo isso. Se tiver mais alguma pergunta, gente, mandem aí para mim e para Jefferson. Eu acho que assim a gente venceu os pontos que a gente tinha para hoje, que era dar um panorama geral do Mundial, falar um pouquinho da comunicação com a IVF, o papel dos coordenadores de área, uso do uniforme, uso das logos do evento, eventos sociais, cronograma de provas e antidoping. Amanhã a gente tem reunião com a IVF para falar principalmente de assuntos mais relacionados à parte técnica, né? Principalmente percurso. Já vamos sair com um percurso definitivo para poder divulgar para todos. E acho que é basicamente isso. Vou dizer para vocês aqui o que ficou de pendência para eu passar, enquanto, né, se alguém tiver dúvida ainda, pode mandar aqui pelo YouTube. Eu fiquei de passar aqui, o Rogério pediu para destacar essa parte do uso da logo. Eu vou mandar esse recorte do regulamento lá no grupo dos atletas. O que é que pode, o que é que não pode, né? E o de uniforme e tudo mais. Vou passar essa parte do documento aí da IVF. E passar para o Mauro essa coisa, se pode, a logo nos adesivos do remo, certo? Vou passar para vocês também, eu já mandei isso antes, mas eu vou passar mais uma vez o formulário do antidoping. O prazo é agora, é final desse mês, dia 24 de maio. A gente não recebeu ainda nenhum formulário, nenhum e-mail com dúvida de atleta, nada, né? Então, assim, para a gente não vacilar nisso. No Havaí, a gente teve quase 400 atletas e a gente deve ter recebido só 3 formulários de antidoping. Não preocupou tanto porque não aconteceu a testagem lá, mas no Rio, galera, vai acontecer. Então, conversem com os médicos de vocês, né, sobre o uso dessa substância. Nick, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Só destacar um ponto aí em relação à questão da propaganda e trazer para os nossos atletas o seguinte: nem sempre o diálogo com a IVF ele é o mais fluido possível, porque eles são muitas vezes
extremamente rígidos e flexíveis em relação a determinadas questões, né? Posso citar aqui com tranquilidade o esforço que a gente tem feito para poder manter o mesmo critério e a mesma estrutura, né, de alocação de categorias e de modalidades dentro dos horários mais propícios para essas categorias, como a Nica destacou, júnior, 70, 75, 80, mas às vezes mesmo esses assuntos que para a gente já são assuntos mais do que pacificados, é uma dificuldade muito grande, né, para que a gente possa trabalhar junto com a comissão da IVF nesse aspecto. Outro ponto também é que quando a gente faz, por exemplo, o cronograma dos nossos eventos, a gente tenta conciliar, porque às vezes você tem atleta júnior que vai participar também de uma categoria Open. Todos esses pontos a gente já fez um relatório enorme, que é esse que a Nicole falou aí anteriormente, né, onde o João Paulo, que é o diretor técnico, já tinha feito a remessa. Eles discutiram na comissão da EVF, trouxeram de retorno algumas colocações em relação às nossas ponderações, aceitaram algumas, outras não aceitaram, e a gente continua batendo na tecla para que a gente possa fazer valer aquilo que é um critério que a gente já tem praticado e acredito que seja mais justo em relação à isonomia de participação dessas categorias dentro do cronograma em função de horário, né, e tudo. Bom, dito isso, outro ponto que aí o Mauro e o Rogério também tocaram é essa questão de publicidade. Eles são extremamente rígidos em relação a isso. A gente já tentou assim um monte de abordagem para poder ver se consegue flexibilizar de alguma forma, porque a gente sabe da importância, né, de ter a contrapartida, de ter o retorno de visibilidade por parte do patrocinador quando ele está de alguma maneira ajudando a equipe, o atleta, né? Mas tem sido infrutíferas em função dessa rigidez que o regulamento e o próprio regimento da IVF produz. Olhando sobre essa ótica, viu, respondendo já ao Rogério e ao Mauro, aquilo que é a logomarca por exemplo, do Remo XPTO, a marca do Remo está lá. Você não vai raspar a marca do Remo para poder competir com o Remo. Agora, você não vai colocar na pá do Remo a marca da empresa X de, sei lá, de nutricional, ou da empresa Y de venda de carro, ou da empresa X de viagens. Não tem como fazer isso. Seja na pá do Remo, seja no boné, seja no colete, não tem como fazer isso. Infelizmente, essa regra ela é uma regra que eles não abrem nenhum tipo de precedente e a gente, só, infelizmente, depois dessas discussões todas, só tem que acatar e cumprir, né? Outro ponto relevante é que também fomos, não pego de surpresas, né? Mas a gente não imaginava que eles fossem ser tão duros em relação a isso, porque tudo isso é um esforço de tempo, é um esforço de investimento financeiro e tudo. Todas as canoas V6, obrigatoriamente, elas vão competir com saia, todas, né? Então, assim, é importante que os atletas que vão competir já nas equipes saibam, e se tiver oportunidade de poder treinar, inclusive, no equipamento com saia, é uma dinâmica diferente que às vezes um pode estranhar mais do que o outro, e isso pode interferir na sua dinâmica de prova. Isso já está definido, isso já está regido, está dentro do protocolo de segurança e a gente sabe que as canoas serão entregues, todas elas com saia para poder ser utilizadas na competição. Eles disseram assim que a depender das condições no dia, pode ser que eles liberem da saia. Mas assim, gente, a saia é uma coisa super cara, né? Precisou fazer um investimento de saia para todas as canoas. Então, assim, estão sendo produzidas, assim, era uma coisa que não estava prevista nem no orçamento do organizador isso, e precisou fazer saia para todas as canoas. Então, a princípio, vai usar, mas se a condição do dia estiver tranquila, pode ser que eles liberem, mas as saias todas estarão lá. Então, isso foi bem lembrado, porque em muitos estados a gente não tem o costume de treinar com saia. Né? Você pega aqui mesmo os atletas que treinam na Bahia,
Eu acho que eu nunca nem vi ninguém treinando com saia por aqui, né? Talvez no Rio, que Niterói, ali uma condição mais diferente e tal, o pessoal esteja mais acostumado, mas aqui não é uma coisa comum. Então é bom que o pessoal tente fazer pelo menos um treininho aí para se familiarizar com isso. E aí, falando em familiarização, eu pensei o seguinte aqui, lembrei. Vai ter, está previsto lá na programação, vocês viram que tem um dia que as equipes vão poder fazer o teste da canoa e da raia, tá? Como que funciona isso? Eles vão dividir os dias e vão passar para a gente. Olha, Brasil, o dia de vocês é dia 14 de agosto, por exemplo. Organize as equipes. E aí, os coordenadores de área é que fazem essa distribuição dos horários para V1 e para V6. Não é o dia todo, não é um turno todo para vocês fazerem esse reconhecimento de raia. Assim, é pouco tempo. É pouco tempo, é para vocês sentirem a canoa, verem como é a regulagem. Essa canoa ela vai estar disponível antes da prova de vocês vão poder fazer essa regulagem. Mas é para vocês sentirem a embarcação e sentirem o local lá onde vai ser feita a prova, né? Mas é por tempo limitado, tá certo? Não achem assim, não, eu vou chegar dia 13 e aí eu vou ficar dia 13, dia 14, dia 15 testando canoa, fazendo o percurso lá todos os dias. Não, gente. Vai ter o dia e o horário certinho pré-estabelecido. Então, quem estiver indo para o Rio antes, quem estiver indo para Niterói antes, já se organiza, já procura as bases de lá, se for o caso, para pegar uma canoa emprestada, para alugar uma canoa, né, para as equipes que queiram ainda fazer um alinhamento. A gente sabe que tem muita equipe que é catado, que não é todo mundo que treina junto. Então, se vocês quiserem aproveitar esse momento lá em Niterói para fazer esses alinhamentos, já se organiza. Não fica contando com as canoas do evento, porque é muito pouco tempo para todo mundo, tá? Eu acho que é isso. Gordinho está perguntando a cor do colete, se pode colorido. Pode. O uso do colete vai ser obrigatório. Colete usando, né, assim, no corpo. Não pode colete inflável. Não pode levar o colete embaixo do banco. Não pode. O colete tem que estar vestido. Nicole, mas nos outros mundiais não era obrigatório. Mas nesse vai ser obrigatório. Né? Ainda que a IVF liberasse, existem algumas tratativas do organizador com as entidades locais, com Marinha, enfim, e o uso do colete é obrigatório para todos os atletas de todos os países. Embarcação sem colete é desclassificação. Se largar de colete, tirar o colete, idem, assim, né? Então, item obrigatório. Não pode colete de cintura também, antes que perguntem, porque sempre vai ter alguém perguntando. Então a gente já fala, já pergunta e já responde. Então não pode. Maíra está perguntando se as V1 serão sem fincapé. Maíra, eu vou confirmar com você para não te passar a informação errada. Normalmente sem fincapé. Sim, sem fincapé. Sem fincapé, né? Pronto. Mais alguma dúvida aí, galera? Obrigada aí pelas mensagens. E eu acho que é isso. É só. Por hoje é só. A gente vai mandar aí na agenda para vocês. Esperar a IVF fechar todos os pontos que estão sendo, as pontinhas que estão fechando aí de percurso e de regra e de tudo mais, que aí a gente marca a reunião com o Jota e com o diretor técnico. Mas podem acionar a gente aí a qualquer momento. Encerrando aqui a live, eu já mando no grupo aí os pontos que vocês pediram. Tá certo? Por hoje é só, pessoal. Tá ótimo, Nick. Obrigado a todos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite.